Voltemos a Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso 4 até o 10, lembrando que isso daqui que nós vamos ler hoje é uma continuação do que Paulo tratou do verso 1, 2 e 3 de Efésios, onde Paulo tratou sobre o pecado, a condição espiritual do homem perante Deus. Ele vai dizer que Deus deu vida para nós que estávamos mortos em delitos e pecados, os quais nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar. E vai dizer que nós também andávamos nessa circunstância, né, andando nas inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, e portanto nós éramos filhos da ira. Mas aqui Paulo vai mudar um pouco o curso dessa parte inicial, que é muito, vamos dizer assim, forte, muito, vamos dizer, pesada, fica um ar carregado quando Paulo trata da condição espiritual do homem natural, mas ele vai criar um parêntese, ele vai criar um porém para a questão. Mas antes de nós lermos os textos bíblicos, vamos orar a Deus, pedir para Deus que Ele nos ilumine, nos capacite com seu Espírito para que a gente venha entender a Escritura, amém? Pai, muito obrigado por mais um domingo na Tua presença, mais um domingo tendo a oportunidade de ler a Tua Escritura e ouvir de Ti, Pai. Por isso, fala conosco, Pai, mostra-nos os mistérios da Tua Palavra que são reveladas tão única e exclusivamente no Teu Filho. Que o Teu Filho seja transformado, colocado dentro de nós e que a nossa vontade e a nossa volição seja transformada e submetida a Cristo Jesus por meio da ação do Teu Santo Espírito que habita em nós, Pai. Assim nós pedimos e Te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem de hoje é o amor salvífico de Deus em Cristo. Aqui Paulo toma um caminho um pouco diferente. Ele sai daquela carga um pouco pesada, tratando da condição espiritual do homem, que a gente leu no verso 1, 2 e 3. E aqui Paulo começa fazendo um porém, um parêntese sobre aquilo que ele estava tratando. Depois dele falar da condição espiritual do homem, note como ele começa o verso 4. Mas, veja bem, mas Deus. Aqui ele desfoca do homem. Ele começa a desfocar. Bom, eu já tratei como é o homem, como vocês são, como nós somos, como nós éramos. Ele vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecado, nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo aqui começa a desfocar do homem, da condição natural do homem, daquilo que o homem é perante Deus natural, perante a sua natureza. Ele começa a trabalhar e ele cria um parêntese ali, mas. Essa preposição tem algo muito interessante, fala muito. Mas Deus. Paulo vai começar a tratar aqui sobre os atributos comunicáveis de Deus. Aquilo que a gente consegue ver e entender de Deus. Mas Deus sendo misericordioso, mas tendo grande, o texto vai dizer, mas sendo Deus rico em misericórdia. E não só rico em misericórdia, e em seu grande amor. Temos dois atributos comunicáveis de Deus aqui, misericórdia e o seu grande amor. Eu gosto de dizer, sempre digo, que o amor de Deus ele é manifesto nos seus, nos eleitos. Isso para algumas pessoas é um problema. Quer dizer que Deus não ama então essa pessoa? Não, ama como uma criatura, como algo criado, como sua criação ele ama. Nesse sentido sim, mas o amor salvífico de Deus é somente pelos eleitos. E esse texto diz, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou. O texto está tratando de uma particularidade, de um amor particular no nós, em que Paulo se inclui. Tanto judeus que creem, tanto gentios que creem.
Então, nesse grupo aqui, a gente não pode aplicar para cada indivíduo. Esse amor não foi dado em cada indivíduo, porque cada indivíduo não crê no Cristo. E o amor de Deus se revela naqueles quais olham para a cruz de Cristo, entendem a salvação que Cristo trouxe, e por causa disso eles são amados de meu Pai. Por causa disso, Deus os amou. Foi nesta circunstância, Deus mostra ser rico nos seus atributos comunicados, naquilo que Ele está comunicando aos seres humanos. Olha, Deus é rico em misericórdia, Ele sendo rico em misericórdia, e em seu grande amor com que nos amou. Por isso que o tema da mensagem de hoje é o amor salvífico de Deus em Cristo. Deus amou os seus eleitos. Deus amou aquele que Ele chamou. Aquele que Ele chamou, Ele também justificou, Ele também glorificou. É nesse sentido que Deus ama salvificamente. Nós estamos falando de amor natural, o amor que Deus tem naturalmente pela sua criação. Isto é sobre justos e injustos. Isso não há distinção. Nós estamos aqui tratando do amor salvífico, aquele que Ele tem pelos seus e somente por esses. Um texto que a gente pode ilustrar é João, deixa eu deixar marcado aqui, João 15, 13. Nós temos as palavras do próprio Senhor Jesus aqui, João 15, 13. Ilustra bem o que nós... Vamos ler o 12. O meu mandamento, Jesus está dizendo, é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está olhando para o discípulo, olha, eu vou ensinar uma coisinha para vocês. Vocês devem se amar assim como eu amei vocês. Assim como eu amo vocês. E Jesus no 13 vai dizer uma coisa muito interessante. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então esse é o amor com que Jesus tem para os seus, entre aspas, amigos. Aqueles que foram dados pelo Pai para seguir Jesus Cristo. Jesus não está chamando eles de discípulos, de nada, que Ele está chamando de amigos. Jesus está olhando para os discípulos, está olhando para eles e está dizendo, vocês são meu amigo. E não existe maior amor do que dar a sua vida em favor de vocês. Dar a minha vida em favor de vocês. Este é o meu amor. Paulo fala isso em Efésios, quando nós lemos sobre o amor. Deus é rico em misericórdia para com os seus. Ele é rico em amor para com os seus. Mas também a Escritura diz que a ira de Deus permanece sobre aquele que não crê. Nós temos uma relação muito, vamos dizer assim, diferente de como Deus trata salvificamente esse amor salvífico para os eleitos e os não eleitos. Os eleitos gozam de pleno amor salvífico de Deus. Os não eleitos, os incrédulos, aqueles que se viram contra a cruz de Cristo, a ira de Deus permanece sobre eles. Nós muitas vezes enfatizamos o amor de Deus somente, esquecemos de enfatizar a ira de Deus. Mas o texto continua no verso 5. E estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Note aqui que Paulo faz uma questão em falar, estando nós mortos, para quê? Para que os eleitos, os amados de Deus em Cristo, eles tenham real noção que eles não são diferente daqueles ímpios que não creem na salvação de Cristo. Paulo está olhando, mas não se esqueçam que vocês andavam mortos nos vossos delitos e pecados. Não esqueçam disso. Não fiquem se gloriando no amor de Deus, porque vocês eram tão podres e pecadores quanto aqueles que não creem. Então, muitas vezes, isso é mais um problema que nós temos, todas as vezes, muitas das vezes que nós falamos do amor de Deus, nós se exaltamos por aquilo que Deus fez por nós. Em vez de nós entendermos a graciosidade, o que é graça, o que é esse favor que Deus fez para conosco, nós muitas vezes nos gloriamos em um sentido de nos acharmos muito especiais por causa que Deus nos amou salvificamente e acabamos nos esquecendo da mesma condição que nós andávamos que nem o resto do mundo. Se nós lermos o verso
verso 1 do capítulo 2, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Vocês não eram diferentes do resto da humanidade. Vocês não eram um grupinho, vamos dizer assim, especial, que eram mais ou menos mortos. Não, vocês estavam também mortos. E Paulo faz questão em dizer isso no verso 5. Estando nós mortos nos delitos e pecado, nos deu vida com Cristo. Ou seja, vocês andavam na mesma situação que os incrédulos. Foi necessário Deus dar vida para vocês e ter ressuscitado vocês junto com Cristo. Foi necessário isso. Nos deu vida com Cristo, fomos regenerados, vivificados com Cristo. É como se nós tivéssemos, e é literalmente isso, fica como se nós tivéssemos sido colocados com Cristo, vamos dizer assim, fundidos com Cristo, fundidos nesse corpo de Cristo eternamente. Nós estamos eternamente ligados com Cristo, nós somos ressuscitados, vivificados em Cristo. Romanos capítulo 6 vai tratar isso. Romanos capítulo 6, vamos ler o verso do 8 até o 14. A perícope aqui na minha Bíblia diz livres do pecado pela graça, mas olha o que diz o verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também vivemos com eles. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Olha o que vai dizer o restante do texto. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo vai começar a dizer aqui em Romanos, para aquela igreja, para a igreja de Roma, o seguinte: olha, vocês foram, como ele diz lá no verso 9, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele, assim vocês foram também. Aquilo que aconteceu com Cristo mostra o que aconteceu espiritualmente com vocês. Então, vamos fazer o seguinte: vocês não andem mais em pecado. Por quê? Porque vocês foram ressuscitados com Cristo. E Paulo vai dizer aqui em Efésios que nós andávamos mortos, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, a gente muitas das vezes esquece da nossa condição ainda pecadora aqui nessa terra, embora justificado pelos méritos de Cristo, e nós passamos a nos gloriar de certas coisas. E por que acha que existe esse versículo? Por que a gente acha que existe esse versículo aqui, o versículo 5? Para mostrar que ainda existem fagulhas de pecado dentro de nós, que até o último dia não serão libertas, e isto mostra a soberania de Deus. Vocês foram vivificados, vocês estão colocados, estão eternamente fundidos no corpo de Cristo desta forma. Mas lembre-se, Ele vos deu vida, vocês andavam na mesma condição dos outros. Então não olhe para os outros com aquele ar de grandeza, porque ainda existe resquícios dentro de vocês. Verso 6. E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar no lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui eu quero pegar 3 palavrinhas, 3 conjuntos de palavras para a gente entender. Nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Essa é a verdadeira condição espiritual do salvo. Após a vivificação, estamos desfrutando destas, vamos dizer assim, bênçãos por meio de Cristo, mas elas são todas espirituais. Todas estas bênçãos aqui são espirituais, são no nosso espírito. É na nossa mente, nos levando a entender estas coisas espiritualmente. A fé, ela tem um ponto racional, sim, mas ela tem também questões espirituais. A fé trabalha nos dois.
no racional, no que você entende, do que você compreende, do que você vive da Bíblia, e a espiritual, como você aplica, como você vive, como verdadeiramente você faz as coisas em Deus. E aqui Paulo está dizendo que ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Nós estamos na terra, vivendo aqui ainda em alguns pecados, nós não fomos ainda glorificados, nem totalmente, vamos dizer assim, libertos do pecado. Nós seremos um dia, quando Cristo vier reinar sobre essa terra, ali nós seremos libertos do domínio total do pecado, mas hoje Ele nos ressuscitou, hoje Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Essa é a mística, vamos dizer assim, do Evangelho. Você creu, você foi salvo, foi justificado, foi vivificado, e você nesse exato momento, você está ressurreto com Cristo nos lugares celestiais. Nesse exato momento. Assim como Adão era o representante, o cabeça federativo da raça humana, ele pecou, assim Cristo é o representante daqueles que creem. Nós temos dois grupos, somente dois grupos no mundo. Os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Nós temos esses dois grupos. O pessoal do Adão e o pessoal de Cristo. Se você está em Cristo, você está descrito como Paulo escreveu no versículo 6. Você está ressurreto, você está assentado nos lugares celestiais com Cristo. Hoje. Um dia você estará completamente lá. E os que estão em Adão estão mortos, não foram vivificados e terão um dia, as duras pagas dos seus pecados no lago de fogo e enxofre. Essas duas verdades que nós podemos extrair. 1 Pedro, o texto, a gente pode ler do verso 3 ao verso 5, a primeira epístola de Pedro. Ela diz assim do verso 3, do capítulo 1. Bendito Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua, veja bem, muita misericórdia, veja o que Pedro diz, misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, ou seja, existe uma esperança no crente, existe uma esperança do crente de nós estarmos ressurretos, literalmente de corpo, alma e espírito, um dia em Cristo, por conta da sua misericórdia, veja o que o texto diz, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, outros, porque sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A esperança do crente é essa, de um dia nós estarmos de corpo presente, vamos dizer assim, não só em espírito, mas de corpo presente, junto com Cristo. Aonde o texto vai dizer, nos céus, para vós outros. Essa esperança no crente, ela é viva, ela arde, ela queima verdadeiramente. Existe essa esperança. Nós desfrutamos parcialmente, um dia nós desfrutaremos totalmente dessa bênção. Isso faz parte do amor salvífico de Deus em Cristo. Por isso que o tema da mensagem é esse. Tudo o que vai ser dito aqui do verso 4 até o 10 está ligado com o amor salvífico de Deus no seu Filho Jesus Cristo e nos seus eleitos em Jesus Cristo. O texto continua, verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Quem desfruta dessas bênçãos? Quem desfruta essa graça, essa bondade? A igreja, aqueles que creem. Somente eles. Por isso que é tão terrível a gente olhar para um mundo incrédulo. A gente saber que esse mundo não vai desfrutar disso. Muitas vezes nós conhecemos pessoas boas, pessoas que se esforçam, eu sou bom, eu tento ajudar, eu ajudo o próximo, isso e aquilo, aquele outro, não adianta de nada. A Escritura diz que as nossas melhores obras são como um trapo de imundícia. Muitas das vezes, eu até sinto pena dessas pessoas que se esforçam tanto para conseguir o favor de Deus. Note que os eleitos, eles não fazem nada.
Eles não fazem nada. Eles só creem nos méritos de Cristo. Eles só creem. Eles só têm vamos dizer assim, a capacidade concedida por Deus de crer no Jesus. Creem no Cristo, na obra que Cristo já fez. Eles creem única e suficientemente nisso. E o texto diz, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Isso mostra a grandeza da obra de Jesus. Isso mostra a grandiosidade, a supremacia da obra de Jesus Cristo. A sua salvação é uma obra da sua graça e da imensurável, vamos dizer assim, bondade de Deus para com os seus eleitos. Não tem como explicar com palavras humanas a obra de Jesus Cristo. Faltam palavras no vocábulo humano. São coisas, né? São palavras, vamos dizer assim, como o próprio Paulo vai dizer, inefáveis. Não temos condições de descrever. Apocalipse 7 vai, se eu não me engano, Apocalipse 7. Apocalipse 7 vai trazer um pouquinho dessa descrição. E note bem as palavras que João diz em Apocalipse 7, verso 9 até o 12. É a visão dos glorificados. Olha só o que João vai dizer. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante ao trono se prostraram sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo, Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é a descrição dos salvos, de todo o conjunto celeste, de toda a criação celeste de Deus junto com aqueles que foram glorificados. Aqueles que foram salvos. E notem que eles estão adorando. E o texto vai dizer ainda, com palmas nas mãos e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Chegará um dia que nós estaremos diante dessa cena e nós vamos lembrar desse dia aqui que nós estamos falando sobre esse texto. Nós vamos estar vivendo isso na glória eterna. Nós vamos estar batendo palmas para Cristo, para Deus, para o Pai, dizendo ao Senhor pertence a salvação. E nós vamos terminar o cântico dizendo Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, ações de graça, a honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Nós nos pegaremos, nós que fomos salvos, dizendo isso. Nós estaremos nessa cena um dia. Nós estaremos diante dessa cena. Mostrando, Cristo mostrará nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Eis que Paulo quer passar no verso 7. Descrever aquilo que nós iremos viver um dia. Nós estaremos de corpo presente lá, não só de espírito. Nós veremos o nosso Salvador assentado no trono. Nós iremos salvar Ele com palmas e com louvores, eternamente, pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a descrição. Paulo continua no verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus. Paulo mais uma vez esmagando qualquer possibilidade do homem gloriar-se a si mesmo por aquilo que Cristo fez. Que Cristo fez. O verso 8, ele não está aí por acaso. Ele não está aí por acaso. Ele está aí para mostrar que o processo todo da salvação pertence a Deus. Não é só a salvação, não é só a graça,
Tudo pertence a Deus. E isto, touto, do grego, ele está se referindo não somente à graça, à salvação, mas tudo. Tudo que Deus conquistou na cruz é dom de Deus. Você não contribui em nada para a sua salvação. A única coisa que você contribui para a sua salvação é o pecado. Porque é por conta do pecado que ele veio salvar os seus. Veio salvar o seu povo e seus eleitos. A única contribuição do homem. O homem entra com o pecado, com a desgraça, com a derrota. Isso o homem entra, com os dois pés. A salvação, a fé é concedida. A graça é concedida. Isto é dom de Deus. Paulo vai dizer aos Romanos que o dom, que o chamado e o dom de Deus é irrevogável. Aquele que Deus chamou, ele justificou, ele glorificou. Filipenses 1:29 vai dizer um pouquinho, que vai elucidar. Olha o que diz Filipenses 1, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Padecer por Cristo é graça e crer em Cristo é por graça. Se você tem fé em Jesus Cristo, meu amado, glorifica a Deus, porque isso é dom dele, não é teu, não é produto humano, é dele. Foi ele que colocou essa fé em você, sabia? Senão você não teria. Tudo provém dele. O que provém de nós? O pecado. É isso que Paulo está dizendo. É por isso que ele nos amou. É por isso que ele nos amou. Ele olhou para nós e viu, eis um saco de carne e pecado. Mas eu decidi amar, por causa da minha graça, por causa da minha vontade. Não porque eles são bonitinhos, porque eu previ que eles teriam fé. Não, nada disso. A fé é dom. Quer dizer, então, que Deus dá a fé para as pessoas e depois tem que prever. Deus está com Alzheimer? Está com problema de memória? Não. Não existe essa previsão de Deus ter que consultar no futuro. Peraí, deixa eu ver aqui. Ele vai ter fé, então eu vou eleger. Não. As coisas acontecem porque Deus predestinou, senão não teria acontecido. Se você está aqui ouvindo, sentado, isso aqui foi porque Deus, na eternidade, decidiu que você estaria aqui para ouvir isso. Isso é dom dele. Isso é a graça dele, isso é a bondade dele, isso é o favor dele imerecido para conosco. É isso. É por isso que o Evangelho me cativou. Porque ele diz, tu és um incompetente e a glória é de Deus. Então, que fique bem claro que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, ou seja, graça e fé e salvação não vem de nós. É dom de Deus. Paulo vai continuar no 9. E aqui o 9 é mais lindo ainda. Eu gosto mais do 9. Não de obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. No último dia não vai existir, no grande dia, o seu julgamento, não vai existir uma pessoa que vai poder dizer, Deus, eu fiz por mim tudo que eu fiz, por isso eu mereço ser salvo. Deus, o Senhor preveu em mim a fé que eu teria em ti, por isso que tu me salvaste. Ninguém vai poder dizer isso, porque isto vem de Deus para as pessoas. Isto vem de Deus. O julgamento de Cristo, ele não vai ser baseado em previsões. Deus somente previu que vocês teriam a fé. Não. Deus vai olhar para os salvos e vai dizer, vinde a mim, bendito de meu Pai. Deus vai olhar e vai dizer, vocês não estão aqui, benditos de meu Pai, por conta que vocês foram bonzinhos. Não. Vocês estão aqui porque eu derramei minha graça, eu fiz a minha salvação, eu vos chamei, eu dei fé para vocês. Isto é dom meu, é algo meu. Eu dei para vocês isso. Não foi de vocês, isso não é produto humano.
Porque o homem nasce naturalmente avesso às coisas de Deus. Não é de se admirar que Paulo começa a descrever primeiro a condição morta do homem para depois falar dessas coisas grandiosas que Deus fez do homem. Isso é para provar que nada provém do homem a não ser o seu pecado. O homem não tem nada para oferecer a Deus. Esqueçam mensagens motivacionais que dizem você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Não, você não é isso. Você é um miserável pecador, depravado. Se tu foste salvo, é simples e unicamente pela graça de Deus, não por obras. É por obra, não é por obras. É pela graça, pelo amor. Porque Ele vos chamou, senão nós estaríamos lá, como os incrédulos, vivendo a nossa vida naturalmente, desfrutando dos prazeres carnais e depois desfrutaríamos de um lago de fogo e enxofre eternamente. Não vem de obras. Romanos 3. Verso 28 e verso 29 de Romanos 3. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. Também é dos gentios. Sim, também é dos gentios. Visto que de um só, o qual justificará por fé, circunciso, mediante a fé, e o incircunciso? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Porque é pela lei que nós temos o conhecimento do pecado. Sabendo que somos pecadores, sabemos que somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Judeus e gentios são salvos como? Pela fé. Isto não vem de vós, é o dom de Deus. Romanos 4, verso 4 e verso 5, um pouquinho mais para frente, diz assim: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Certo? Você trabalhou, o teu empregador não vai chegar, eu vou te dar esse favor aqui já que tu trabalhou. Não, é dívida do empregador para com você. Você trabalhou, você tem que receber, né? Mas ao que não trabalha, porém crê, justifica o ímpio. A sua fé é atribuída como justiça. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês não trabalharam para ser salvos. Vocês não fizeram as suas obras de salvação. Foi necessário o Filho fazer esta obra. E pela fé, você é declarado justo. Ou seja, quem trabalhou? Cristo. Quem era o único que mereceria a salvação de Cristo? Se foi Ele que trabalhou, somente Ele. Ele era Deus, Ele não precisaria ser salvo. Mas Ele trabalhou por nós, sem nós termos feito nada. Absolutamente nada. E nós somos salvos, justificados pela fé, não por obras. Você não trabalhou. Você não foi crucificado. Eu não fui crucificado no madeiro. Eu não me entreguei em favor dos meus pecados, mas Cristo fez isso por mim. E eu creio na obra dele substitutiva, na sua morte vicária e substitutiva. Isso me faz justo perante Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Verso 10 e último versículo dessa manhã. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Bom, quando a gente vê e a gente entende que não é pelas obras, algum grupo de incircunciso infiltrado na igreja pode pensar que, bom, se nós somos salvos pela graça, nós não precisamos fazer obra nenhuma. Irei eu ficar sentado na minha poltrona de ouro, entornado da minha consciência em glória, e ficarei sentado aqui esperando o último dia. Fique sentado no seu trono, no seu trono de glória, na sua gloriosa intelectualidade, que tu terás uma surpresa no último dia. Não. O salvo, ele tem características. Características essas que é de trabalhar em favor daquilo pelo qual ele foi salvo por Deus.
Alguém pode então, pode dizer assim, então eu não vou fazer mais nada. Cristo fez tudo por mim, então é só ficar sentado aqui de boa. Não. Isso é uma visão totalmente equivocada da justificação pela fé. É uma visão totalmente equivocada. Geralmente pessoas que não creem num monergismo, numa ação monérgica de Deus, única e exclusivamente Deus, salvador dos homens, ele levanta esse espantalho. Então quer dizer então que eu posso ficar sentado aqui numa boa, aqui não. Se você ficar sentado numa boa, você prova que você não é crente. Você não foi vivificado. Isso prova. Por quê? Porque o crente, ele trabalha. E por que ele trabalha? Para ser gloriado perante Deus? Não é por obras. Sabe por que ele trabalha? Paulo está dizendo, pois fomos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi salvo não por boas obras, mas para as boas obras. A diferença de por para é para as boas obras. Como é que eu conheço um salvo? Aquele que declara a sua fé e tem as suas obras. É por isso que a Escritura vai dizer, me mostre a tua fé sem obras. Não existe fé sem obras. Não existe. É por conta da fé que nós fomos, que foi dada a nós, por causa da nossa crença que foi concedida por Deus, que nós andamos, prosseguimos nesse caminho, fazendo aquilo que Cristo ordenou para que fizéssemos. Note que o texto continua dizendo, obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Quem preparou você? Você teve um lampejo, uma genialidade, não vou fazer isso aqui para ajudar Deus. Não. Deus preparou isto em nós. Deus preparou isto em nós. E por isso, nós não ficamos sentados, estáticos, parados, deitados no chão esperando o último dia. Aquele que faz isso, ele vai ter uma surpresa no último dia. A justificação pela fé não significa que tu vai ficar sentado, sem fazer mais nada. Significa que Deus preparou coisas para você fazer. Deus preparou. Se você não faz nada, duvide da sua fé. Duvide. João 15, verso 8 diz uma coisa interessante. Nisto é glorificado, veja o que João diz, veja o que Jesus diz. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Veja, que interessante. Nisto é glorificado quem? O homem? Não, o meu Pai. Isto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Toda vez que um salvo faz obras, ele faz sabendo exatamente que não foi por as mãos e pelas obras, pelos esforços dele. Assim foi porque Deus preparou para que ele fizesse aquilo. Até nas nossas obras, até nas obras, até naquilo que tu faz, que parece ser lindo, maravilhoso, e tu ser um homem gigantesco em Deus, que faz grandes coisas para Deus, o verdadeiro crente, ele faz aquilo com o coração deleitado na graça de Deus e agradecendo a Deus. Porque foi Deus que preparou aquilo para ele fazer. O que nós fazemos é somente pecado. O que nós fizemos de bom foi porque Deus concedeu isso. Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Olha o que diz. Assim, pois, amados, Filipenses 12, capítulo 2, verso 12 e 13. Pois, meus amados, como sempre obedeceste, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, olha que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor. Ou seja, desenvolvam a salvação. Parece que é somente coisa do homem, né? É vocês que têm que fazer isso. Vocês têm que desenvolver a vossa salvação. Olha o que ele diz no 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolva a vossa salvação, porque é Deus quem efetua em vós isso. Segundo a sua boa vontade. Isso me deixa aterrorizado, porque toda vez que eu boto em prática, desenvolvo a salvação que Cristo concedeu, o dom gratuito dele para mim,
eu tenho que ter a real certeza que é Deus que está efetuando isso em mim, segundo a vontade dele que ele colocou em mim. Note, você faz, mas faz porque é Deus quem efetua. Mas você faz. Como conciliar isso? A responsabilidade humana e a soberania de Deus. Não tem como. Racionalmente nós somos limitados e não conseguimos. Não conseguimos. E não é feio dizer que a gente não consegue. Não é feio. Pelo contrário, é uma atitude de humildade dizer que eu faço, mas o que eu faço foi porque Deus fez com que eu fizesse. Não é feio admitir dizer que a gente não sabe explicar os mistérios de como existe a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Não é feio dizer que a gente não sabe. Feio é atribuir processos que são de Deus em nós ao homem. Isso é feio, porque isso é contrário à palavra dele. Como podemos harmonizar isso? Eu não sei. São como os trilhos de um trem. Tem um a cada lado, separado por um espaço, e os dois não se misturam, mas levam para o mesmo caminho. Isso é a soberania de Deus, a responsabilidade do homem. De um lado, num dos trilhos, né, que é um par de trilhos, num dos trilhos nós temos a responsabilidade humana, no outro dos trilhos nós temos a soberania de Deus. As duas se misturam? Não. As duas são coisas que são juntas? Sim, mas elas não se misturam. O homem é totalmente responsável e o que faz é feito. E o homem que faz, ele faz porque Deus fez assim nele. Nós temos vontade, nós fizemos, nós caminhamos, mas Deus é soberano sobre aquilo que fizemos. Deus é soberano. Então este é o amor salvífico de Deus em Cristo. Eu consegui tirar 3 aplicações do texto de hoje, que a gente pode usar na nossa vida como algo, que seja um alimento diário para que a gente venha meditar. Primeira dela, Deus amou os seus eleitos, mesmo estando mortos em delitos e pecados. Essa é a primeira coisa que eu vejo. Deus nos amou, nós somos amados de Deus, mesmo nós andando nos nossos delitos, mesmo nós sendo mortos, Ele nos ressuscitou, nos deu vida. Isso é glória dele e a glória é para Ele, não é para nós. Verso 4 e 5 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecado, nos deu vida com Cristo, e pela graça sois salvos. Deus nos amou, mesmo nós estando na mesma condição dos incrédulos. Por que Ele nos amou? Porque foi da vontade dEle. O porquê nós saberemos um dia na glória, quando nós perguntarmos a Ele: por que o Senhor me amou? A resposta dele vai ser, com certeza, porque eu quis, no meu amor, porque foi da minha vontade. Foi segundo o beneplácito da minha vontade. Segunda aplicação. Por que essa salvação? Deus nos salvou para mostrar a sua graça, a sua bondade, seu favor imerecido para com os homens. Deus contempla a raça humana, não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque. Todos estão perdidos e destituídos estão da glória de Deus. Deus nos salvou para mostrar a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça. Está lá no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Não foi porque nós somos bonzinhos, porque Ele previu alguma coisa de boa que nós venhamos a fazer, porque nós vimos que o que nós fizemos de bom foi porque Ele preparou para que a gente faça. Porque Ele que efetua, ou seja, Deus não está gagá. Ele faz, depois se esquece, depois vai consultar para ver. Não, Ele nos salvou para mostrar a sua graça, sua bondade e a sua misericórdia. E a terceira e a última aplicação: a salvação, a graça e a fé é dom de Deus, não é fruto do homem. Ou seja, resumindo, nada vem de nós a não ser o pecado. A única parcela que nós temos de contribuição é o pecado, como eu já disse. E que isso fique bem claro e inequívoco. Nós só contribuímos, nós entramos com aquilo que tem de pior, a maior ofensa a Deus, o pecado. O resto tudo que provém da salvação é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
no último dia e diga: eu me salvei porque o Senhor previu que eu seria bom, que eu creria no Senhor. Não. Eu fui salvo porque o Senhor me preparou, me elegeu, me predestinou, me colocou no rumo, me deu vida porque eu estava morto. Foi por isso que eu fui salvo. Essa é a mentalidade do crente em Cristo Jesus. Então, que fique bem claro o amor salvífico de Deus em Cristo. Amém? Pai Santo, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor, Pai, e pelo Teu favor por nós. Para nós reconhecermos a nossa fraqueza, a nossa pequenez perante, Pai, a Tua gloriosa e grandiosa salvação. Nós declaramos e entendemos nessa manhã, Pai, que nada provém de nós a não ser o pecado. Não pode sair nada de bom de nós, Pai, se Tu não tiver preparado para que saísse de nós tal ato. Por isso nós nos gloriamos única e exclusivamente na cruz. A glória é Tua, o favor é Teu, o dom é Teu, a fé é Tua, Tu que derrama tudo isso sobre pecadores como nós. Por isso nós declaramos glória a Ti. Nós declaramos Hosanna. Nós declaramos Maranata, Pai. Tudo isso nós declaramos em Teu favor. Tu és santo, perfeito, bom, justo e misericordioso para com os seus. Por isso nós Te louvamos e agradecemos esta salvação em Cristo. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.